Quem se importa com a cosmovisão, capítulo 1. Fui levado às pressas para o hospital. Sentia dores na região abdominal e nem sequer disfarçava os urros. Primeiro o médico me viu, não tinha dúvidas e diagnosticou pedra nos rins, que, segundo alguns, causam dores mais fortes que as do parto. Confesso que até ali eu nem me dera conta da relevância dos meus rins. Contanto que eles funcionassem, continuaria quase completamente irrelevantes. Não conheço pessoas que se importem com suas amígdalas ou seu apêndice antes que eles inflamem e torne necessário a intervenção cirúrgica. Algumas coisas são como estes órgãos citados. Se funcionam dentro da normalidade, passam incógnitas. Apenas em meio a uma crise despertam nosso interesse. De vez em quando sou dolorosamente lembrado de que meus rins existem. O mesmo raciocínio se aplica ao padrão que orienta nossas escolhas. Ele está lá, mas não nos damos conta. As razões por trás da razão. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman observa que poucas pessoas seriam capazes de identificar de forma objetiva os princípios que seguem na vida cotidiana. Apesar disso, todos nós temos resposta para as grandes perguntas que fazem parte da vida. Não se trata de respostas abstratas, mas de orientações à vivência diária, assuntos que envolvem desde escolhas aparentemente muito pouco importantes a questões morais significativas. Neste sentido, Heidegger diz que todos somos filósofos, não por profissão, porém no sentido de que existimos e buscamos respostas para a nossa existência. Embora hajam inúmeras formas de entender assuntos como Deus, nosso propósito no mundo, o que acontece depois que morremos e etc., há poucos padrões básicos que respondem esta indagação e outros similares. Dizemos que cada conjunto de resposta forma um grande conceitual chamado de cosmovisão ou visão de mundo. Já foi dito que a cosmovisão é uma suposição fundamental que forma o pensamento e o comportamento das pessoas, ou a capacidade humana de perceber a realidade sensível, ou seja, de interpretar o mundo que nos cerca. A cosmovisão influencia o comportamento, as decisões, os valores, o julgamento e a percepção das pessoas. Portanto, estamos falando de algo que está embutido em cada ser humano, embora muitos sequer saibam definir uma cosmovisão. Entretanto, todas as pessoas possuem uma orientação mental visível em sua vida prática. Logo, elas possuem uma cosmovisão. É fundamental dialogar com pessoas portadoras de uma cosmovisão diferentes em termos significativos para elas. É fundamental dialogar com pessoas portadoras de uma cosmovisão distinta em termos significativos para ela. Cada ser humano é nutrido dentro de um contexto cultural. Indivíduos e comunidade interpretam o mundo por meio do seu contexto. Eles avaliam nossas ideias, crenças e valores por meio de sua própria cosmovisão prévia. Se somos incapazes de mostrar o Evangelho em termos que são inteligíveis para eles, estamos falhando em dar às pessoas oportunidade de ouvir, entender e aceitar a palavra de Deus. Visão em conflito. Ainda assim, o choque entre visões de mundo de conflito é inevitável, porque em um mundo plural como o nosso, constantemente interagimos com pessoas que possuem grandes conceituais distintos. Razão de haver mal-entendido nos diversos conflitos ou desentendimentos mais sérios. Às vezes, determinada cosmovisão ultrapassa limites de famílias, clãs e países, influenciando grande massa de pessoas. Neste ponto, tal visão de mundo chega ao patamar de espírito do tempo. Essa visão de mundo mais disseminada passa a exercer controle sobre os demais, influenciando-as e restringindo-as. Para entender bem como isso acontece, pense na seguinte situação.
O bairro X de uma grande metrópole é famoso por seu comércio. Depois de alguns anos de desenvolvimento urbano, surge um shopping center ali. O potencial comercial do shopping é capaz de sufocar as lojas menores, ao mesmo tempo em que será capaz de agregar em suas dependências lojas maiores que possuem perfis compatíveis com sua proposta. De forma singular, o espírito da época saberá agregar visão de mundo compatível com sua proposta, enquanto acabará encurralando no ostracismo aquelas cosmovisões que lhe opõem. Você pode notar algumas perguntas ficam no ar. Como avaliar uma cosmovisão? Até que ponto consigo identificar minha própria visão de mundo? É possível determinar qual visão de mundo é melhor? Ou tudo não passa de uma mera perspectiva? É sobre isso que falaremos no próximo estudo. Saiba mais no livro Pelo Futuro, Vivendo na Experiência do Retorno do Nosso Senhor, de Douglas Reis, Marcados pelo Futuro, e Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural, de Nancy Pierce.